Eu sou a Fernanda Pompeu do Acelera Texto e hoje o nosso vídeo sabatino. Sabatino por quê? Porque agora todos os sábados você vai assistir a um vídeo aqui no canal YouTube do Acelera Texto. E o vídeo de hoje é um vídeo a pedidos. A pergunta da musa foi: como ter ideias para escrever? Ou então, Fernanda, você poderia sugerir como eu encontro ideias para escrever? Aí eu fiquei pensando que esse é uma grande conversa, né? Uma conversa muito interessante, porque, inclusive, é a pergunta de muita gente, né? Ah, como eu tenho ideias, eu quero escrever, e como eu tenho ideias para escrever. Aí eu passei esses 2 dias refletindo sobre isso, enquanto eu fazia as outras coisas, eu sempre pensava assim: como? Como encontrar ideias para escrever? Como responder a essa pergunta de uma maneira que, de fato, ajude? E aí, nesse pensamento, eu dividi, né, a resposta em 2 partes. Ou seja, em ideias que nos encontram e ideias provocadas. Eu vou explicar esses 2 conceitos. Ideias que nos encontram são as ideias que vêm, a gente muitas vezes nem sabe por que elas estão vindo. Tem pessoas que chamam isso de insight. Ah, eu tive um insight, eu tive uma sacação, eu estava fazendo tal coisa, estava lá lavando alface e de repente tive a sacação que seria legal escrever sobre tal coisa. Então eu digo, essa ideia encontrou você, você não foi em busca dela, ela veio. Quando eu fazia crônicas para o portal Yahoo, numa sessão que se chamava Mente Aberta, e quando o editor veio conversar comigo, o editor então do Yahoo, ele disse: olha, o título, nós conversamos, eu queria que chamasse Bumerangue, vai e volta. Ele falou: Bumerangue não é tão claro, mente aberta. E ficou Mente Aberta. E é interessante que o título da sessão deu, na verdade, o tom. Eu pensei, puxa, mente aberta, então as ideias, os temas das crônicas, eles têm que estar alinhados com a ideia da mente aberta. Qual é a ideia da mente aberta? É a ideia de, né, pensar com frescor, não ter ideias fixas, fechadas, portanto, mente aberta, tocar em temas emergentes. Os temas emergentes, eles sempre são temas mais incômodos, por isso que eles são emergentes, estão emergindo, eles não estão no cânone, eles não são temas da tradição. E aí foi pensando nisso que eu disse, bom, então as crônicas, elas vão falar de racismo, misoginia, preconceito contra a idade. Fui pensando, gordofobia e várias coisas assim. Claro que depois o que é a coisa? O trabalho cresceu, né? Ele vai por outros caminhos e ficou até mais aberto do que isso. Eu pensei, não, eu vou me voltar para o comportamento, para o meu comportamento, o comportamento da minha geração e o comportamento das outras gerações, dos jovens, comportamentos que eu observo. Foi muito legal ter tido essa ideia para aí as ideias de cada crônica surgir e fazer sentido, né? As ideias surgirem e fazerem sentido, né? Eu me lembro, por exemplo, que um dia eu acordei, fui lá escrever, e eram 2 crônicas semanais, então tinha que ter um arsenal aí de ideias, né? E eu disse: vou escrever sobre a mudança, que mudança é um tema caro para mim e acredito que para todo mundo, principalmente
na atualidade em que tudo muda tão rápido. Mas, na verdade, eu só sabia disso. Eu vou escrever sobre mudança. E ao começar a escrever, a primeira frase foi sobre hábito. Foi um ditado popular, na verdade. O hábito faz o monge. E aí eu continuei, né? Mas não, e para quem não é monge, o hábito também faz quem não é monge. E como que a gente, de repente, supera um hábito que não funciona mais, né? Um hábito que está nos prejudicando? Pela mudança. Aí eu associei hábito, mudança, mudança de hábitos, e a coisa foi crescendo, ficou redondinho, e pronto, a crônica estava pronta, lista, como dizem os espanhóis. A crônica estava lista. E assim com várias outras, onde de repente era só o título, a frase, a primeira frase, às vezes até o primeiro parágrafo, e eu ia e chegava lá no final e conseguia ter essa coerência. É o momento que eu digo, as ideias nos encontram, né? As ideias, elas têm essa capacidade de nos encontrar. Mas elas, a ideia não é como o coronavírus, né? Meio de mau gosto a comparação, mas vamos lá. Não é como o coronavírus, que não distingue, não escolhe a quem contaminar. Eu acho que as ideias, elas, no fim, no fundo, todos nós, cada um de nós temos temas. Há coisas que são nossos temas. Essa é uma pergunta, inclusive, bem legal para a gente fazer. Qual é o meu tema? Né? Qual é o meu tema? Que aí sim, qual é o conjunto dos meus temas? O que para mim é sempre um assunto recorrente, um interesse? Você também pode pensar em termos de o seu maior interesse é, na verdade, o seu tema. Então, vou dar um exemplo aqui. Qual é o meu tema da Fernanda? O meu tema sempre foi a escrita. Eu sempre tive isso como tema. Assim, algo que sempre me interessou ler sobre isso, sempre me interessou conversar acerca da escrita. Da escrita que eu digo, do escrever, da produção do texto, da produção da escrita, não da análise dela, não é isso, ou, né, ler e analisar a escrita, não. A ideia da prática da escrita foi algo que sempre me interessou. E não é à toa que hoje eu estou aqui falando disso, né? Fazendo podcast falando de escrita, fazendo post no site falando de escrita, fazendo vídeos aqui no YouTube falando de escrita. Acabei de escrever um e-book falando de escrita. E aí, é verdade que eu pus um foco, né? Neste momento da minha vida, é a escrita no digital, na internet, mas sempre foi a escrita. Então, esse é o meu tema. Então, eu acho que uma das maneiras da gente dizer, mas como as ideias, que ideia eu vou ter? Pense no seu tema, pense no seu interesse. Às vezes ele não é tão focado, às vezes ele é mais múltiplo, né? Alguém que tem como tema o meio ambiente, o grande interesse é o meio ambiente. Há vários aspectos dentro do meio ambiente que você pode trilhar, que você pode transformar em escrita, porque é o seu grande interesse. Então, a pergunta número 1, qual é o meu grande interesse? Né? Tem gente que vai dizer, isso é propósito. Tudo bem, qual é o meu propósito? Tem gente que vai dizer, isso é missão. Então, qual é a minha missão na Terra? Né? Como é? Qual é? Então, essa é a pergunta número 1. O que me interessa é a pergunta número 1. Tá? Não é o que interessa ao mundo, é o que me interessa. E é desse interesse que você vai ficar à disposição para que as ideias cheguem até você. Ok, então essa é a primeira parte, né? Ideias nos encontram. E claro, quando uma ideia nos encontra, ela
é como se nesse encontro tem uma detonação de quê? Cenas de histórias que vivemos, da nossa memória, né? Coisas ficaram muito gravadas, sensações, é um universo, né? Essas ideias, quando nos encontram, elas riscam um fósforo, vamos dizer assim, no nosso universo, e ele dá uma incendiada. E claro, aí eu pego um foco, né, um caminho, e vou lá e escrevo, faço a minha escrita, faço o meu texto. Aliás, para eu não esquecer, texto etimologicamente vem da onde, hein? De tecido. Então, texto é tecido, é tessitura. Então, tem a ver com tecer. Escrever é tecer. Tecer palavras. Palavras tecem ideias, imagens, sensações e por aí vai. Tá, mas aí você pode dizer, e quando uma ideia não me encontra, ela não veio de jeito nenhum. Aí eu vou para a parte de ideias provocadas, que são algumas técnicas muito simples, onde a gente tenta provocar que essas ideias venham. Claro, eu tenho que partir de alguma coisa, então vamos voltar à palavra mudança, ou ao verbo melhor, mudar. Aí o que eu faço? Eu posso pegar uma folha sulfite, faço um círculo e coloco lá o verbo mudar. Chama círculo semântico, cadeia semântica. Semântica por quê? De sentido, mas isso não importa. Importa só você entender a técnica. Então, coloca lá no círculo a palavra, o verbo mudar. E aí, imediatamente, o seu cérebro vai colocar palavras secundárias que surgem, essas secundárias surgem a partir do que está no centro desse círculo, que é o verbo mudar. Aí aparece hábito, aparece medo, aparece coragem, aparece necessidade, aparece esforço, aparece infância, aparece tradição, ruptura, novidade, aparece um mundo de palavras que estão associadas ao verbo mudar. Veja bem, olha que interessante, não é que elas apareceram, elas estão dentro da sua cabeça, elas estão dentro do seu cérebro e elas estão dentro de você, que sempre tem a ver com o seu repertório e terá a ver com a sua experiência, com a experiência de cada um. Isso você faz apenas para atiçar, para mandar esse impulso para o cérebro dizer, ó, lembre-me, que palavras eu associo ao verbo mudar? Morte, vida, perda, ganho, e assim vai. E não só o verbo mudar, qualquer outra palavra, substantivo, adjetivo, azul, né? Azul, vem céu, vem mar, vem avião, vem frieza, vem signo de Libra, sei lá, vem muita coisa e às vezes bem personalizada em relação olhos, em relação paz, fim de tarde, em relação à cor azul. Olha só, o azul que eu pus lá, e ele vai, né, no meio do círculo, ele vai associar várias coisas. Eu olho para isso e nesse momento a cabeça da gente já começa a trabalhar. E aí o desafio é, faça a primeira frase. Faça a primeira frase que as outras virão, acredite nisso. Claro que depois você vai ter que dar uma olhada, você vai ter que dar uma ajustada, sem dúvida nenhuma, isso faz parte do ofício, mas pelo menos você se solta. Escrever se parece com dançar. Tem muita gente que começa a dançar, é mais tímido e tal, então está meio travado e em determinado momento, sei lá, se entrega ao som, se entrega à energia, se entrega às pessoas que estão em volta e se solta e dança. Escrever é muito parecido com isso. Às vezes a gente começa com uma trava, a gente está travada, é como se tivesse um peso ali na canetinha, ou, hoje, né? Ou
no teclado, tá pesado. Então, tem que se soltar. E para se soltar, então, há essa técnica que eu estou falando do círculo semântico. Outra bem interessante é a escrita automática, né? Os surrealistas praticaram no século passado, no século XX. Muito bem. O que é a escrita automática? Qual é a filosofia dela? A escrita automática é você escrever, né? Ir lá e escrever, matando o juiz que existe dentro de todos nós. Esse juiz é o crítico severo, aquele que vem assim, já está escrevendo, ele chega aqui no ombro, né? E meio diz: "Oh, isso aí não tá bom, não. Olha, você não vai conseguir, não. Lembra que você já tentou tantas vezes? Então, por que você acha que você vai conseguir agora? Né? Olha, você já leu Clarice Lispector? Então, você acha que esse seu texto aí chega aos pés, ou às mãos da Clarice Lispector? Não chega, nem tente. Bom, e uma série de juízos. Então, a escrita automática, que consiste em começar a escrever sem pensar muito, ela é um grande exercício para destravar os nossos textos. Você pode fazer uma escrita automática até direcionada. Ah, tá bom. Então eu vou escrever sobre feiras livres. Feira livre, a feira livre, né? Essa prática de fazer feira na rua. E o texto vai falar disso. Né? Eu quero contrapor feira livre a mercados fechados, alguma coisa assim. Né? Ou a experiência de ir numa feira livre. Eu quero falar disso. Ou não, eu quero falar da feira livre lá nos anos 60, na Tijuca, no Rio de Janeiro, aquela feira que está marcada, a feira que eu ia com a minha avó, minha querida avó Afonsina, e tinha uma vendedora de ovos, que ela era cega de um olho, como eu era muito criança, me impressionava, eu ficava... Ah, e ela se chamava Fernanda, olha só, né? Então era minha xará, e aquilo me impressionava muito, eu nunca esqueci essa mulher, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas você começou com feira livre. Você pode, como exercício, para ajudar o seu cérebro a jogar esses sinais, fazer uma automática. Você está lá e escreve feira livre. E tudo que vier você põe. Depois você simplesmente lê. Pode ser que nada daquilo exatamente vai servir no seu texto, mas acredite, ele teve a capacidade de vitaminar o seu pensamento, vitaminar, né? Que isso é muito importante, tá? Há outras também, há outras técnicas. Tem gente que gosta muito de começar com uma frase, um ditado popular. Quem espera sempre alcança, e aí vai embora a partir daí. Tem quem gosta de lembrar de canções, né? Bate outra vez, né? Esperança no meu coração. De repente põe isso e solta o texto, depois até tira esta frase, que foi a frase que detonou. O que eu acho que é o mais importante? É entender que todos temos ideias. Tem até uma anedota legal, uma anedota de escritores, né? Que é alguém que chega sempre para um escritor, para uma escritora, e diz: puxa, tem uma ideia incrível para um romance. E aí essa escritora ou esse escritor diz: bom, então escreva, né? Porque a ideia, né? A ideia incrível, ela é só uma ideia incrível. O que eu estou querendo dizer? O que vale mesmo é a gente escrever. É a gente escrever. É nesta prática da escrita que as ideias também vão surgindo. Acredite nisso. São as palavras que tiram as ideias para dançar. E não o contrário. Não são as ideias que tiram as palavras para dançar. São as palavras que tiram as ideias para dançar, entendendo essa dança como a nossa escrita, como a escrita alegre, a escrita onde a gente se solta. Aí alguém pode dizer: ah, Fernanda, mas
De repente, o que eu quero são textos mais objetivos. Eu não quero saber desse negócio de dança, né, de poesia. Eu quero textos objetivos. Mesma coisa, textos objetivos também estão falando de uma ideia. Textos objetivos também podem ser textos que dão alegria para quem escreve e encantam aqueles que vão ler. Não é verdade que está escrito, olha, texto objetivo, tá chato seu texto. Tá, eu escrevi aqui, tá chato, mas também isso é objetivo. Não, isso é desculpa. Isso é desculpa, tá? Você pode fazer um texto objetivo e que seja prazeroso para quem vai ler. Até pelo fato da pessoa, do seu leitor, dizer, nossa, entendi tudo aqui. Pronto, isso é um encantamento. Entender tudo num texto objetivo é fundamental, tá? Então, não importa se o leitor vai dizer, ai, sonhei aqui com esse texto, excelente. Ou vai dizer, aprendi aqui com esse texto, excelente. E por falar em aprender, né, tem uma questão que eu acho que tem a ver com tudo isso, que muita gente pergunta, a gente aprende, é possível ensinar a escrever? Aí eu sempre gosto de responder, olha, eu não sei se é possível ensinar a escrever, mas é possível aprender. Ora, se é possível aprender, então deve ser possível também ensinar. Ensinar a escrever não é pegar na mãozinha, não é fazer aqui, ó, protocolo ou manual. Tem gente que faz manuais de escrita, mas evidentemente os manuais de escrita estão mais voltados para a língua, para a correção da língua, a adequação da língua, ou para uma, claro, para uma discussão de estilos, mostrar boas escritas. Tudo isso está valendo, tudo isso é muito válido, mas no fundo eles não estão ensinando você a escrever. Por quê? Porque você tem que escrever para aprender a escrever. Você tem que escrever para aprender as lições do escrever. Não tem escapatória. Então, Musa, querida, e outras pessoas, né, que podem estar com essa questão, não precisa se preocupar, eu não tenho ideia para escrever. Comece a escrever que essas ideias, elas aparecem. A escrita faz isso, faz parte é a parte milagrosa da escrita, né? É a parte milagrosa das palavras quando lhe escreve. Escrita é linguagem, né? Que é a associação. Há quem diga, e eu concordo, que no fundo não se trata de ter ideias originais, né? Difícil, né? Assim, com tanta gente no mundo, que a gente imagine que um será tão original. Não se trata disso. Eu acho que o que se trata é como a gente combina, como a gente faz as combinações. No fundo, a boa escrita é a combinação. Perdão aqui, gente. É a combinação entre as palavras, é a combinação entre as frases, é a combinação entre os parágrafos. Eu sempre digo, pense horizontal e pense vertical. O que é pensar a escrita horizontal? É quando eu estou na frase. É horizontal, uma palavra depois da outra. O que é a escrita vertical? É quando eu olho e eu vejo o todo do texto. Esse todo podem ser 2 parágrafos e também um romance inteiro, 500 páginas. O todo é meia página ou 500, não importa o tamanho do todo, porque não é o tamanho quem vai definir o todo. O que vai definir o todo do texto é: eu comuniquei, eu acertei no alvo, eu fui no coração do leitor, eu fui na mente do leitor, eu consegui isso. Ah, se você conseguiu, você teve o todo. Então é isso aí. Ideias, elas chegam, né? Muitas vezes elas que chegam na gente, e outras vezes a gente as provoca.
não é isso? Provoca essas ideias. Tá bom, gente? Então, olha só, grande, grande abraço. E aqui, né, vamos no nosso CTA, né? CTA. Vamos no nosso, né, pedir a ação. Curta! Gostou desse vídeo? Curta esse vídeo. Se você gosta, não, eu gosto, eu já curto o Acelera Texto, mas você já se inscreveu? De repente, né? Você gosta, mas não se inscreveu. Então se inscreva. É importante que esse canal cresça, porque se ele cresce, ele chega em mais gente. E esse é o nosso objetivo aqui: compartilhar nosso conhecimento, compartilhar a nossa escrita. Valeu, grande, grande abraço.